Amigos, boa tarde, ou melhor dizendo, boa noite. Hoje é 15 de novembro, são aproximadamente 20h30. Já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre o mesmo tema, perguntas e respostas que foram feitas no Facebook, ou melhor, no YouTube, e que eu estou dividindo com vocês para explicar e tentar esclarecer ao maior número de pessoas e não apenas a quem fez a pergunta. Dando continuidade às perguntas, o João Bosco fez mais uma pergunta. As associações e sindicatos aprovando esta proposta, todos automaticamente e obrigatoriamente estarão inseridos neste novo plano ou haverá opção individual? Não haverá opção individual, não. E não são os sindicatos e as entidades que vão fazer com que nós possamos entrar no plano ou não. A consulta aos associados de sindicatos e associações é mais, digamos assim, uma coisa proforme para saber se a maioria aceita ou não aceita e também obter destas associações o compromisso de não judicialização do plano. Passado essa fase, que deve passar até o final desse mês, o plano será submetido às instâncias regulamentadoras. Petrobras, né, é a primeira instância, porque é a patrocinadora, a Petrobras distribuidora, a Previc, a SESC e o TCU também, se não me engano. Mas pelo menos essa vai voltar para a Petros e a Petros vai implantar a partir de janeiro do ano que vem. Ok? E não precisaremos, nenhum de nós, assinar absolutamente nada. O J. Passos faz a seguinte pergunta. Boa tarde. Explicação referente aos tetos. O teto 1 é 3 vezes o teto do INSS e o teto 2 é 5 vezes o teto do INSS. Esse último, no caso dele, pois foi quando ele entrou na Petrobras em março de 1980. Muito obrigado pela sua colaboração e por você estar também esclarecendo o que é teto 1 e o que é teto 2. A Eliane Teles, a nossa colega, fez a seguinte questão também. Como fica a informação que está no site da Petros relacionada ao seguinte: como parte do acordo firmado pelo GT paritário, as entidades representativas dos participantes assistidos assumiram o compromisso de não apresentar ações contra a nova proposta, caso esse compromisso seja aprovado em suas assembleias. Entendo que não poderemos entrar na justiça. Não. Você, individualmente, se você achar que deve, você poderá entrar. A hora que você quiser, você poderá entrar na justiça. Quem não poderá entrar na justiça serão associações e sindicatos. E por que o Bruno Dias está fazendo isso? Porque simplesmente a Petros tem 27 mil ações na justiça cobrando coisas para a Petrobras ou para a Petros e não deseja o atual presidente judicializar mais essa questão. É uma medida preventiva, é uma medida que muita gente pode estar entendendo como sendo motivo de cercear o direito de cada um, mas não está. Você e cada um de nós, eu inclusive, não estamos proibidos de entrar na justiça para reclamar ou espernear oficialmente contra Petros. Não. Quem estará proibida para entrar com ação na justiça e somente em relação à implantação desse plano são associações e sindicatos, tá ok? Francisco Leite faz a seguinte pergunta. Sei que não é a proposta que desejamos, mas aparentemente não temos uma solução melhor a curto prazo. Concordo. O que mais me preocupa é o fato da alíquota variável numa condição de prazo indeterminado, ou seja, assinaremos um cheque em branco para cobrir todos os equacionamentos futuros, sem a certeza concreta de que as contribuições venham a ser reduzidas um dia, já que em algum momento sairá o atual presidente da Petros e cada cabeça diferente que entrar para administrá-la também será um mundo diferente
e muitas vezes os compromissos assumidos por um são deixados de lado pelos novos administradores, em especial quando entra em jogo interesses pessoais, políticos e partidários. No entanto, dado o beco sem saída em que nos colocaram, não temos outra opção mais prudente do que a aceitação da nova proposta. Então, deixa eu esclarecer uma coisa. Primeiro, o déficit que eventualmente possa acontecer tem limites, tem batentes, a partir da qual a Previc define que deve ser equacionado. Não é qualquer déficit, por exemplo, 500 mil reais ou 500 milhões. Não sei te dizer exatamente qual é o valor, mas existe um batente. Outra coisa, terá que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal da Petros, onde nós temos 3 representantes eleitos no Conselho Deliberativo e 1 no Conselho Fiscal. Portanto, cabe sempre e mais do que nunca estarmos atentos e cobrar dos nossos conselheiros a supervisão de tudo que é feito na Petros. Aqueles tempos, 10, 15, 20 anos últimos que nós passamos sem cobrar absolutamente nada, de associações e sindicatos, acabaram. A partir de agora, a cobrança terá que ser permanente e efetiva. Sobre quem? Sobre os conselheiros que estão lá na Petros, os antigos e os que foram eleitos. Então, preste atenção em quem você elegeu e não se esqueça de você, a partir de hoje, cobrar, né? Eles vão tomar posse agora no final do mês, ficarmos atentos a tudo que for decidido, porque nos diz, como sempre nos diz muito respeito, ok? Então, não é um cheque em aberto, sem dúvida nenhuma. Um outro colega que se assina como Dicas e Ideias fez a seguinte pergunta. Nessa nova proposta de equacionamento do Plano Petros, fiquei com uma dúvida, que não sei se foi por falta de atenção ou se realmente não foi falado sobre ela nestes últimos vídeos, que é a seguinte. Nessa nova proposta, a Petrobras também irá contribuir paritariamente no equacionamento ou não? Sem dúvida nenhuma, sim. A Petrobras irá pagar 15,5 bilhões, exatamente como nós iremos pagar. E o montante anual será exatamente o mesmo montante que nós iremos pagar. E a Petrobras não está fazendo favor algum a pagar essa conta. Por quê? Porque é previsto em lei que assim seja. Mas tem um outro detalhe. Dentro dessa conta tem RMNR, tem níveis, tem uma série de outros assuntos, questões que a própria Petrobras deveria ter pago e não pagou sozinha, que se ela pagasse o valor dos 36 bilhões, que agora passou para 31 bilhões, por conta da retirada de 3,6 bilhões dos pré-70, ficaria em torno de uns 10 bilhões. Então, tem muito dinheiro, sim, que a Petrobras deve ao plano, e se Deus quiser, nós vamos cobrar e terão que entrar e, consequentemente, nós seremos beneficiados por essa entrada de recurso. Ok, João? O João Jorge Sampaio, um colega muito engraçado, parece que ainda não entendeu a questão e ele sempre repete as perguntas, mas vamos sempre responder até que ele consiga se convencer de alguma coisa. Então vamos lá, João Jorge Sampaio. Ele diz assim, não existe nem contra e nem a favor. O sistema é a Petros, é nosso e as medidas têm de fazer retornar o nosso dinheiro e dar cadeia para os ladrões. Não deve-se fazer acordo nenhum. Não vou responder essa pergunta, não há o que responder. Não tem como fazer isso, João. Infelizmente, não. Diz ainda o João Jorge Sampaio. Quem autorizou os rombos adicionais em nossos ganhos? Eu não fui, você também não, nenhum de nós foi. Temos que recorrer até os tribunais internacionais se preciso. É um aviltamento dos nossos direitos. Eu concordo com você. Só que os tribunais internacionais não cuidam desses assuntos e não vai adiantar nada. O que temos que fazer, e já estamos fazendo, é recorrer aos tribunais brasileiros e esperar só uma coisa, que seja feita justiça. Nada mais, nada menos. Só que isso demora, infelizmente, e nós não temos
esse tempo todo para ficar esperando indefinidamente, meu caro João Jorge Sampaio. Eliane Teles fez o seguinte comentário: eu gostaria de colocar algumas questões. No site da Petros é dito que nossa contribuição normal será por alíquotas flutuantes apuradas segundo critérios atuariais. É como já disse antes, tá? Quais os critérios? Como vamos saber quanto pagar? Como disse antes, a Previc tem legislação sobre esse tema e também deverá passar a apuração desse déficit em aprovação pela Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Petros. Não será um cheque em branco de jeito nenhum. Continua a Eliane. Se o valor encontrado pelo critério atuarial for maior que o reajuste que recebemos anualmente, o que provavelmente, segundo ela, será, dentro de pouco tempo vamos estar enrascados novamente e nada poderá ser feito, pois, de acordo com o site da Petros, como parte do acordo firmado pelo GT paritário, as entidades representativas dos participantes e assistidos assumem o compromisso de não apresentar ações contra a nova alternativa, caso esse compromisso seja aprovado em suas assembleias. E aí, como vamos recorrer? Creio que ajustes são necessários, principalmente nesses dois pontos. Como já disse, recorrer não pode da implantação desse plano e não contra os eventuais danos que porventura venham a existir por conta da implantação do plano. São duas coisas distintas. Implantar o plano, outra, erros e acertos advindos da implantação desse plano. E outra coisa, você, pessoa física, não está proibida de fazer nada, muito pelo contrário, tá legal? Então, vamos entender uma coisa, o que está sendo assumido ou será assumido é não brecar a implantação do plano, somente isso, tá ok? Os resultados e questões mais comprometedoras por conta da implementação do plano são outras questões que precisam ser estudadas com mais tranquilidade. José Lana Cardoso fez as seguintes colocações. Tenho dúvidas dessa nova proposta da Petros. Para que eu possa fazer uma simulação, preciso de algumas informações conforme segue. A contribuição normal vai aumentar entre 8% e 10% que pago hoje? Não. É conforme eu já disse nas questões anteriores. Vai ter um percentual para aposentados e para ativos não repactuados e um outro percentual para ativos e aposentados repactuados, ok? Veja um pouco antes que você vai ter lá essa informação. Essa contribuição normal pode sofrer aumento em 2021 em diante, dependendo da situação do plano? Pode, entretanto, é preciso esperar o desempenho do plano. Esse ano já temos superávit e isso vai proporcionar uma redução na expectativa de desempenho do plano, que é muito bom quando se fala de comprometimento da expectativa e do saldo atuarial de cada um e da reserva matemática de cada um de nós. Hoje, por exemplo, está prevista a meta de 5,7% de lucro. Com esse dinheiro que vai entrar devido ao déficit, pode-se baixar essa meta para 4,2 ou 4,7, uma coisa assim. Não tem esses valores de cabeça, mas é isso que vai acontecer por conta desse resultado positivo de 2019. Isso é importante? É mais do que importante, porque hoje o mercado não está pagando muito. Você encontrar 5% de lucro sobre uma aplicação é extremamente difícil. Então, a Petros vai ter que tomar mais risco em suas aplicações para poder atingir o resultado que ela define para sanar os problemas e pagar os compromissos que ela tem com os associados. Tá legal? Contribuição extraordinária. Não tenho a mínima ideia de quanto vou pagar. Onde fico sabendo esse valor? Já disse, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo vídeo, qual é o valor que cada um de nós vai pagar, se aposentado
ou se da ativa, se não repactuado ou se repactuado. Dá uma olhada lá que você vai ver, amigo. E o valor do meu benefício bruto da Petros que recebo hoje será mantido? Em tese, o valor numérico sim, mas deduzindo tanto a sua contribuição normal quanto a contribuição extraordinária e se eventualmente você teve uma ação na justiça, uma liminar e você ganhou, você vai ter que pagar também o que você deixou de pagar, tá ok? Mário Alexis fez uma outra pergunta. Ou melhor, ele faz sugestões. Ele diz o seguinte: limitar o benefício global a 3 tetos do INSS para todos, congelando os benefícios superiores a este valor para os anos vindouros, reajuste zero até se igualarem os 3 tetos, contribuição de 15% para todos os ativos e aposentados, contribuição de 10% sobre as pensões. Pré-70 é de responsabilidade integral das patrocinadoras. Pagamento integral das dívidas das patrocinadoras, assim tais como níveis dos acordos coletivos de trabalho, planos de cargos e salários, RMNR, aposentadoria especial, etc, etc. Ações efetivas para responsabilização por perdas e danos e ressarcimento de prejuízos e recursos desviados. Pronto, está aí um plano alternativo. Se fosse fácil assim, seria beleza, amigo. A única certeza que a gente tem é com relação aos pré-70, a Petrobras acabou de segregar e acabou de assumir 3,6 bilhões. Entretanto, ela deve bem mais do que isso. O pagamento integral das dívidas das patrocinadoras são exatamente esses itens que você mencionou: acordo coletivo de trabalho, os níveis, planos de cargos e salários, RMNR, aposentadoria especial e outros, que causaram e estão causando um prejuízo bilionário a Petros. E isso é só a Petrobras que tem que pagar. Estamos de acordo, estamos com todas essas ações na justiça, só faltam os ilustres juízes decidiram pelo que está na lei e não pelo que está na cabeça deles, né? Assim como ações efetivas para responsabilização de danos e ressarcimento. Sim, está sendo buscado pela Petros, assim como também e principalmente por sindicatos e associações. A ANBEP tem uma ação que identifica todos esses prejuízos, os sindicatos também têm a RMNR e outras ações que contemplam tudo o que você está dizendo, tá legal? Só lamentamos que os juízes e os superiores tribunais e o Supremo Tribunal ainda não se manifestou a respeito. Infelizmente, apesar de judicializados, viraram questões políticas. Por último, você fala em paridade efetiva na gestão da Petros, conselhos e diretorias, sem o voto de qualidade ou de Minerva. Isso está no radar e será discutido, será, digamos assim, avaliado pelos novos gestores da Petros e nos conselhos deliberativos e conselho fiscal da Petros proposta do plano de trabalho para o ano que se aproxima e para os próximos anos. Vamos cobrar dos nossos representantes para que isso de fato aconteça. Júlio Diniz Bastos diz o seguinte: pelo que tenho conversado com amigos petroleiros, todos estão de acordo com esta nova proposta. Como pode uma minoria que quer ser mais realista do que o rei colocar a maioria da categoria exposta aos riscos de se inviabilizar financeiramente se por acaso tivermos que arcar com o pé de assassino 2 em março? Eu acho que o presidente da Petros se mostrou uma pessoa que quer equacionar o problema da melhor forma possível. Deve sem mais delongas seguir em frente com esse plano. E quem não concordar, que não faça adesão e que arque com as consequências. Chega de aturar espírito de porco. Palavras do nosso colega Júlio Diniz. Mais ou menos isso, tá? Mas não será assim não, Júlio. O plano será para todos e, se implantado, todos iremos pagar. Então pode ficar tranquilo e nós todos estamos dando maior apoio para o presidente da Petros. A Fátima Cruz
diz o seguinte: prezado, a contribuição extraordinária do novo plano pode ser abatida no imposto de renda? Não, por enquanto não. Tem uma lei sendo avaliada lá em Brasília para que isso possa acontecer. Vamos rezar e pedir a Deus que os ilustres deputados e senadores sejam iluminados e que nós possamos ver isso acontecer. Kátia Dias diz o seguinte: quando nos chamarão para acertar possíveis débitos referentes às liminares? Provavelmente a partir de janeiro, a partir do momento que o plano seja implementado. Sandro, AAN, diz o seguinte: minha preocupação é deixar aberto a contribuição variável e sem poder ser abatido no imposto de renda. Não entendo por que não aumentar a contribuição normal em relação à contribuição extra. Isso minimizaria o valor de imposto de renda a ser pago. Outro item, sem dúvida, é a Petrobras pagar o que deve e a responsabilização dos desvios e da má gestão do passado. Perfeitamente, estamos de acordo e esperamos que tudo isso venha acontecer e que os ilustres juízes nos deem razão, aplicando exclusivamente a lei. J. Passos diz o seguinte: referente à futura cobrança das mensalidades que não foram cobradas devido às liminares, o montante será baseado no valor cobrado hoje ou será um novo valor após, se for o caso, da aceitação da nova proposta? Será exatamente o valor que você deixou de pagar, acrescido do valor que a Petros definiu como sendo o patamar de resultado que ela busca no mercado quando ela faz a aplicação, que é em torno de 5,2, se não me engano, tá ok? Então, são essas as perguntas que os nossos colegas lá do Facebook, não, do YouTube, eu estou sempre confundindo uma coisa com a outra, fizeram. Peço a vocês todos que compartilhem com colegas e com amigos. A dúvida de um é, na maioria das vezes, a dúvida de outro, e assim nós podemos, compartilhando esses vídeos, eliminar as dúvidas de muitos colegas, tá legal? Peço encarecidamente o seguinte: se você já assinou o canal, não tem problema. Se ainda não assinou, assine e ative lá o sininho para você ser informado quando um novo vídeo será postado. E te agradeço muitíssimo pelas sugestões e pelas dúvidas que você está colocando, ajudando a esclarecer os colegas e amigos e a não desistir da luta de jeito nenhum, pois precisaremos ainda continuar lutando para que o que está sendo proposto seja de fato implementado e para que tenhamos resultados positivos nas aplicações dos valores que são parte do nosso fundo de pensão. Um grande abraço a todos, um bom feriado, um bom final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.